16 metros cúbicos por segundo no Cantareira como um todo, né? Influência natural. Descendo o rio, hoje está sendo descarregado 0,25 do reservatório de Jaguari e Jacareí, Guaripocaba, em Bragança, 1,10, Buenópolis, com 5,25, Bernardo Figueiredo, já próximo à Pedreira, 5,59, Bernardo Figueiredo de Usangue, 6,85, e lá em Jaguariúna, o Ricardo aí de Jaguariúna está aqui conosco, sempre atento a esse posto, com 5,46 no posto lá em Jaguariúna. O Camanducaia em Amparo 3,81, Dalmó 3,67, e aí continuando o Rio Jaguari, já depois da confluência aí do Camanducaia com o Jaguari, o primeiro posto aqui, o Zeferino Vaz, próximo ali a Paulínia, 9,86, e o último posto que a gente tem dados de vazão hoje, o Zinister, na ordem de quase 11 metros cúbicos por segundo. Né? Veja que, de fato, para quem acompanhou o Jaguari nos últimos 10 dias, nossos rios são muito bipolares, né? Ou seja, sobe muito rápido, mas também a queda é muito acelerada e é sempre um desafio acertar, né, um pouco a velocidade da queda, porque evidentemente envolve uma série de questões, o fluxo de base, né, o efeito esponja do solo e tantas outras coisas que a gente poderia e discute aqui na Câmara. Mas, então, Jaguari é o último ponto, na ordem de 11 metros cúbicos por segundo. Olhando agora a parte inferior da figura, vamos olhar o monitoramento da bacia do Atibaia, o primeiro posto aqui em Cachoeira Montante, né, no Rio Cachoeira, hoje está sendo descarregado 5 metros cúbicos por segundo no Cachoeira, né, e aí nós temos o trecho aqui de Piracaia, né, depois da Estela está conosco aqui, pode falar um pouquinho, que teve alguns problemas de extravasamento, em virtude das chuvas, né, nas últimas semanas principalmente, mas o posto, como foi feito hoje cedo, né, às 5 da manhã, a Sabesp fez a abertura, estava sendo descarregado 1, né, passou para 5 metros cúbicos por segundo, e o Piracaia Centro ainda não reagiu a essa abertura feita hoje às 5 da manhã, provavelmente aí no meio da tarde, início da noite, a gente vai começar a observar o aumento da vazão aqui no Piracaia Centro. Né? O outro, mais na parte inferior, o Atibainha, com uma afluência de 1,77, o Atibainha também estava sendo descarregado até às 5 da manhã de hoje, 1 metro cúbico, e passou a 3 metros cúbicos. Né? Então, o posto Mascate, que é o primeiro posto aqui, logo ajustante do reservatório, ali próximo a Nazaré, quase na margem da rodovia Dom Pedro, com 1,02, né, ainda representando as descargas de 1. Esse posto a gente vai perceber uma reação nele, provavelmente na madrugada de hoje para amanhã, a gente vai começar a perceber essa subida de vazão aqui. Descendo o rio Atibaia com 4,72, né, uma bastante baixa, né, estamos acostumados a ver. Principalmente o rio do Atibaia caiu muito rapidamente após as chuvas, né, por isso que a gente reagiu rápido. E, claro, vamos discutir hoje aqui possíveis novas manobras para justamente estancar esse processo de queda no rio Atibaia, embora tenha algumas previsões de precipitação pontuais aí nos próximos dias, depois o pessoal do VT Previsão vai poder apresentar para a gente. Descendo o rio Atibaia, bairro da Ponte, Itatiba, 9,56, captação Valinhos, 11,16, também chegamos aí a 28, 29, né, nas chuvas, e também muito rapidamente, né, caindo 4, 5, tem dia que chegou a cair 5 metros cúbicos por segundo num dia. Né? 11,16, Embargador Furtado, 10,85, o Anhumas como afluente do Atibaia, 1, e o último posto que a gente tem, monitoramento ali já quase chegando no reservatório de Salto Grande, Americana, o acima de Paulínia, com 14. Então, indo para o Piracicaba agora, né, depois já da confluência do Jaguari com o Atibaia. Então, só lembrando, tínhamos aí algo como 11 no Jaguari e algo como 14 no Atibaia. Então, o primeiro posto que a gente tem, dados de vazão, é o posto Aimarapá, fica em Americano, né, na ordem aí de 28 metros cúbicos, o Piracicaba em Santa Bárbara 32, e o Piracicaba lá na Rua do Porto, na ordem de 42 metros cúbicos por segundo, também cai muito rapidamente aí após as chuvas. O Corubataí, como afluente do Piracicaba em Rio Claro, como 32, bateu 23, e logo aí a visão da captação do SEMAI do Piracicaba, 3,10, e aí o último posto que a gente tem
no Piracicaba, lá em Artemis, com 44,27, que vai em direção à fluência com o Tietê. O pessoal do SEMAI de Piracicaba, não sei se está conosco, Ivan e outros colegas, se quiserem dar ele claro também, Fiel e companhia, se quiserem fazer algum relato do comportamento, fiquem muito à vontade. Eles estão conosco. Sem relatos. Bom, olhando um pouco outras bacias, né? Bacia do Capivari, primeiro posto ali na Reforma Agrária 0,58, Montemor 3,14. Esse é um posto que a cidade de Capivari sempre olha muito para esse posto de Montemor em relação aos possíveis extravasamentos da calha nesses momentos de chuvas intensas e pontuais, né? Capivari, para quem conhece, sempre tem problemas lá de inundações, né? Quando chuvas muito intensas. Não tivemos registro nessa última semana, mas esse posto Montemor tem um papel importante aqui para a defesa civil lá de Capivari. E o Rio Jugaí, o Paulo já trouxe até dados aí, né? Campo Limpo com meio metro cúbico, Itaici 3,73 e o Salto com 3,81. Então, de maneira geral, né? Esse é um pouco a situação da bacia aí após as chuvas, voltando para as vazões que estamos mais acostumados nesse período seco, mas ainda com alguns reflexos das chuvas da última semana que ocorreram, e muita atenção ao Atibaia, principalmente esse posto em Atibaia, com PAC 52, vai demorar uns dias ainda em virtude do tempo de trânsito das aberturas que foram feitas hoje às 5 da manhã. Né? Eu consulto aos membros das ocorrências, gostaria de passar inicialmente, não sei se a Estela da Prefeitura de Piracaia está aí conosco, né? Estela, nos ouve? Bom dia. Fique à vontade se quiser relatar as ocorrências de Piracaia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Realmente, né, nesses últimos dias de chuva, eu acredito que o que aconteceu foram uma conjunção de fatores, né? Os rios aqui, esse trecho, principalmente o trecho aqui próximo ao Parque Ecológico, né, que passa dentro do Parque Ecológico, e alguns trechos mais baixos da cidade, eles extravasaram, né, e eles estão bastante assoreados, né, a gente está, inclusive, em andamento com entrega de documentação para receber, dentro do programa Rios Vivos, o desassoreamento desses trechos. Então, eu acredito que aconteceu um conjunto de fatores. O assoreamento do rio, a descarga, né, alta, que estava, acho que, em 6, se eu não estou enganada, e a chuva que veio com força nesses dias, né? Então, eu acredito que foi uma coincidência aí desses 3 fatores e acabou tendo o extravasamento, mas daí também, prontamente, a gente comunicou com o Alexandre e fez a solicitação para diminuição da vazão, né? Aí, inicialmente para 3, e depois um pouco mais à frente para 1, né? E baixou bem mesmo o nível. Então, as águas retornaram aí para o leito do rio, mas a situação, acredito que já está sob controle. Queria agradecer aí o atendimento prontamente que foi realizado para Piracaia. Obrigada, gente. Muito obrigado, Estela. Só para aqueles, né, que são novos na Câmara, às vezes pode parecer um pouco abstrato dessa questão, né? Teve uma capa do jornal, na época, no início de 2000, que dizia o seguinte, né? Falta de água em Campinas inunda Piracaia, né? Sabe para aqueles que não, né? O reservatório Cachoeira está montante da cidade de Piracaia, né? E as descargas do reservatório Cachoeira passam por dentro da área urbana da cidade. Né? E aqui você tem questões de ocupação, assoreamento, etc. Então, vazões acima de 6, né? 5, 6, um pouco mais, acabam gerando extravasamento na calha. E quando de uma chuva intensa, como na semana passada, principalmente ali naquela região do Parque Ecológico, para quem conhece, mas também em alguns trechos das áreas urbanas, acaba tanto havendo extravasamento e também, de maneira geral, várias cotas da rede de drenagem são muito próximas das cotas do rio, né? E aí acaba gerando um remanso, um refluxo na rede de drenagem que acaba impedindo o escoamento da água da chuva e gera alguns efeitos adversos aí na cidade, né? Cachoeira é fundamental para a gestão do Cantareira do ponto de vista das descargas avisantes, porque ele tem um tempo de trânsito das águas metade do Atibainha, né? Para poder descarregar a água para o rio Atibaia, há 2 caminhos, pelo rio Atibainha e pelo rio Cachoeira. Pelo Atibainha tem uma capacidade maior, sem trazer grandes transtornos,
porém é uma calha muito espraiada, né? Ou seja, a água se espalha muito, então o tempo de trânsito é o dobro, no mínimo o dobro que a gente tem no Cachoeiro. Então o Cachoeiro é a nossa poupa-tempo, a nossa via rápida do ponto de vista de escoamento das vazões, mas sempre a gente com muita atenção e cuidado, conversando com a prefeitura, para gerar o mínimo efeito adverso possível, principalmente durante as estiagens, né? Mais alguma, desculpe, secretário executivo, alguma inscrição e também consulta aos membros se há alguma ocorrência de aumento de turbidez diante dessas chuvas, ou extravasamentos, Atibaia também quase chegou na extravasamento. Apenas de Piracaia, novamente, solicitou. No chat não tem nenhuma solicitação de palavra, não. Perfeito. Bom, não, é só, Alexandre, só para finalizar a minha fala aqui, como mesmo na sua fala, né, que aqui o Rio Cachoeira ele tem uma posição estratégica, né, para o abastecimento de água lá à frente. Então, só agradecer aí pelo apoio que está sendo dado aí pela CTMH, pelo PCJ, para a gente conseguir minimamente melhorar o fluxo de água por conta desse assoreamento, né? E dizer da importância que tem Piracaia, que ela está no meio do caminho, né? Entre o reservatório e entre o objetivo final, que seria a região metropolitana de São Paulo. Aí, então, realmente, a gente tem essa posição estratégica e a gente gostaria de continuar tendo esse apoio de vocês para minimizar os problemas aí de extravasamento. Obrigada a todos da CTMH aí pela atenção. Obrigada. Obrigado, Estela. Eu agradeço a vocês surgindo também, que sempre muito ativo aí. Bom, no apoio para o Comitê PCJ, né, junto com o consórcio, né, uma interlocução com o DAE, buscando aí que esse programa que o Felipe se referiu agora há pouco, de assessoramento, atenda ao município de Piracaia. Eu sei que estamos trâmites aí burocráticos, esperamos que em breve possa. Claro que o desassoriamento é paliativo, né, ele é recorrente, mas é uma ação importante aí nesse trecho, somente dessa área urbana do município de Piracaia. Bom, se não há mais relatos de ocorrências, né, com chuva, são poucas as ocorrências na bacia, né, para quem participa das oficinas do CTMH sabe, quando a gente tem problemas realmente qualitativos nos trechos finais aí do Atibaia, de Jaguari, com as chuvas, os problemas ficam bastante amenizados. Bom, então vamos dar uma olhadinha para o sistema Cantareira, esse é o dado de ontem, né? O pessoal da Sabesp também fica à vontade aí para trazer um pouco a sua visão. O sistema operava ontem 32,7, né? Como o Roberto adiantou, quase entramos aí na faixa de restrição, que é abaixo dos 30%, né? Sempre no último dia de cada mês, a ANA publica aí a faixa que vai ser exercida para o mês seguinte, mas continuamos aí na faixa de alerta. Então, estamos entrando de afluência natural de 16,10 por segundo e a transposição do reservatório Jaguari do Paraíba do Sul para o Atibainha com 7,27. Né? Só para o dado, o Vladimir da Sanasa sempre pergunta, o reservatório está na ordem aí de 28% do reservatório Jaguari lá no Paraíba do Sul, na ordem aí de 28%. Descarregando para o PCJ desde as 5 da manhã de hoje, 8h25, né? Sendo 5 no Cachoeira, 3 no Atibainha e 0,25 no Jaguari e Jacareí, e São Paulo fazendo uma retirada de 20,97. Só para trazer o dado da Grande São Paulo, para ir lá no relatório passar a situação da ANA. Então, para outubro, autorizado 27 metros do teto para São Paulo, retirando uma data de ontem 20,97 e a média de outubro, que é o dia de hoje, 19,3, acho que mostra o esforço das duas regiões, né, tanto o PCJ quanto o Grande São Paulo, nessa visão plurianual, né, de guardar o máximo de água possível no reservatório, evidentemente sem deixar de atender as suas demandas. Né. Então, está aí o cenário de Cantareira, 32,7 na data de ontem. O reservatório sem chuva cai na ordem de 0,1, 0,2% ao dia, evidentemente depende das retiradas, mas essa é a média. A gente vai mostrar um pouco os prognósticos para você. Não sei se essa Sabesp está conosco, Alexandre Bueno, se quiser também, fique muito à vontade, Rafael, se tiver alguma consideração a fazer sobre a gestão aí do olhar da Sabesp. Estão conosco, Alexandre e Rafael? Fiquem à vontade.
não tem considerações. Vou só prosseguir, eu sei que tem uns inscritos aí no chat, já passo a palavra na sequência. Só para mostrar também o dado aqui do relatório de ontem da satisfação da ANA, né, que mostra a evolução do volume útil do sistema desde 1982. Se a gente olhar aqui, né, do 10, né, o início de outubro, a gente vê que em alguns momentos da série histórica de 82 para cá, a gente teve esse mesmo momento, né, ou seja, 2021 até abaixo, né, na ordem de quase 25, claro, 2014, 2015, 2007, 2005, 2003, né, e 86. Mas veja, são poucos momentos, né, se a gente olhar a série histórica como um todo, tivemos aí, claro que a cada momento desse tem ciclos diferentes aí de gestão da outorga, do ponto de vista das descargas, principalmente do PCJ, mas também para a Grande São Paulo, que reduziu bastante a sua retirada, né? Só para ilustrar um pouco essa história de como está esse ano em relação aos demais anos, e o ano passado nós tínhamos um pouco menos, né? 29, nessa mesma data, né? 4/10 do ano passado, 29 e 61 nessa mesma data. As chuvas da última semana permitiram um revelatório aí quase 2,5, 2,8, se não estiver enganado, de acréscimo, mesmo com as retiradas, de acréscimo daquilo que tínhamos aí uma semana, 10 dias atrás. Né? Mostrar também, isso é um dado elaborado aqui pela satisfação, pelo Rafael, mostra um pouco a operação aqui da CTNH na gestão da pesadeira, né? Então, aqui na parte superior, essas barrinhas azuis é a chuva, né? As chuvas fica só o período seco, né? De 1/6 até 30/9. Esse é o universo temporal que a gente está olhando aqui. De junho, início do período seco, até 30/9, da última sexta-feira. Então, aqui na parte superior, a gente olha as barras de chuvas. Nesse gráfico, essa linha vermelhinha é a meta do posto de Valinhos, né? Esse primeiro gráfico é da estação Rio Atibaia, na captação Valinhos. A linha vermelha é a meta, né? Ou seja, a meta na média diária mínima que a outorga estabelece. E aí o Rafael fez um trabalho para essa situação de ilustrar chuva, a meta, o comportamento da vazão diante da meta e as descargas. Né? Então a gente observa, né, que, de maneira geral, quase todo o tempo a gente ficou aí na casa dos 10, 11, às vezes um pouquinho mais, mas basicamente na casa decimal dos 10 metros cúbicos por segundo de meta. Né? Lembrar que são quase 100 quilômetros de rio, né? Ou seja, do pé das barragens do Cachoeiro da Atibainha até esse posto de controle, e são 100 quilômetros de rio vivo. Né? Tudo acontece, evaporação, infiltração, uso, não é um tubo, né? Você pode dizer isso. Então, a gente observa que no gráfico abaixo, né, o terceiro aqui, mostram as descargas. Né? Quando choveu, a gente tem fechado, né? Ou seja, esses pontos tracejados aqui da linha desse gráfico ao centro, o Rafael desconsiderou o dado de chuva, né? Só para ilustrar um pouco o dado de chuva, depois também o Rafael fica à vontade de complementar. Ou seja, só para mostrar que choveu, a gente fechou imediatamente, ou seja, de economizar o máximo de água possível, já que a meta estava atendida. E aí vem o desafio, né? Que é o que está acontecendo essa semana, a retomada das vazões. Né? Ou seja, em que momento fazer as aberturas, porque é sempre um desafio. Uma coisa é o tempo de trânsito da água descendo, né? Outra coisa é o tempo de trânsito quando há o fechamento. Você percebe que essa velocidade de queda, tanto do fechamento, claro, naturalmente do escoamento da chuva, ela varia muito. Né? Cada evento de chuva, o rio tem um certo comportamento da velocidade de queda, e é sempre um desafio fazer essa retomada das vazões sem nenhum tipo de solavanco. Né? Mas esses gráficos mostram o quanto a gente operou muito próximo à regra, né? Da mínima da regra, e choveu, a gente fecha. E o próximo é o mesmo gráfico, só que lá do Jaguari, né? Do posto em Buenópolis, também ilustra um pouco como foi a gestão aí de 1º de junho até 30 de novembro, também muito grande parte do tempo aí, muito próximo à meta mínima, com esse olhar, né, do revelatório baixo, economizando o máximo de água possível, o PCJ sempre teve esse olhar, e, claro, sem deixar de atender às regras e principalmente as demandas quantitativas. Né? Então, é só para ilustrar um pouco a operação e como está o revelatório hoje, e agora abrir para algumas colocações
antes da gente evoluir aqui um pouco no prognóstico, nas apresentações que temos. Acho que o Roberto Polga tem uma pergunta. Por favor, Polga. Eu gostaria de saber, professor, se ainda está acontecendo o recalque lá do Paraíba do Sul e do São Lourenço. Obrigado. Obrigado, Polga. Bom, sobre o Paraíba do Sul, posso responder. Desde o dia 16 de abril deste ano, né, a Sabesp ficou esse janeiro até dia 16 de abril, se não estiver enganado, 15 ou 16, sem fazer o bombeamento, e a partir do dia 16 tem feito o bombeamento na sua plena carga, praticamente, né, embora a capacidade, vamos dizer, a outorga permita teto de 8,5, tem tirado ontem 7,27, né. Essa obra tem sido fundamental para reduzir a velocidade de queda do Cantareira, então está operando sim, e na última reunião a gente discutiu um pouco sobre isso, por que não se está retirando 8,5, a Sabesp apresentou um argumento do ponto de vista de limitações técnicas, né, que não é possível atender a curva de potência máxima da bomba em virtude dos níveis do reservatório de Jaguari, mas está operando sim, a plena carga, vamos dizer assim, na transposição, e ao que consta nas simulações, operando com 7,27, 7,3, o volume outorgado iria em média até 25 de dezembro, alguma coisa assim. Lembra que a média outorgada anual, né, se fosse retirar, o volume outorgado anual é 5,3 de média diária. Estão tirando 7,5, 7,3, então essa água já estaria até o finalzinho de dezembro, alguma coisa assim. E quanto ao São Lourenço, eu confesso que só dar uma olhada no boletim da Sabesp, não sei se algum colega da Sabesp, Rafael ou Alexandre, podem ajudar na resposta. Então, por aí, Rafael, Alexandre ou algum colega da Sabesp? Não estão conosco aqui. O Rafael está, mas não sei se estamos ouvindo. Bom, Paulo, vamos buscar a resposta, já caminhamos aí. Mais alguma... Professor, aproveitando, desculpa, favor. Pedreiro e Dos Pontos, como é que estão lá as obras? Se esse Felipe Uder ainda está conosco aqui, pode responder para você. Mas se não, Felipe Uder aí nos ouve sobre as barragens, poderia uma atualização? Sim, está prevista a próxima reunião que vão trazer as informações aí mais atualizadas, né? Acho que na próxima semana. E aí eu posso estar trazendo mais elementos aí. A última reunião foi focada mais na parte da recomposição do reflorestamento, das APPs e tudo mais. Então acabou focando naquele item aí do estudo do EANIMA, enfim. E em termos de obras, continuava sendo feito, né, a parte da base do descarregador de fundo de Pedreira, né, para poder voltar o curso d'água para a descarga de fundo e aí dar continuidade no maciço da obra. Então está naquela fase de fazer a concretagem do fundo. A de Duas Pontes está sendo feito o vertedor com a escada de dissipação, né, e também a galeria de fundo para que possa, da mesma forma, voltar o curso d'água para dentro já da barragem, por exemplo, e começar as obras do maciço. Então, eu não tenho aqui informações a respeito de cronograma, né, como está o cronograma, se está dentro, se está fora, enfim, mas em termos de obras, são essas as últimas informações. Obrigado, Felipe. Só para complementar, Polga, nós fizemos uma visita na obra organizada pelo consórcio, algo há um mês e meio atrás, algo assim. Quanto ao cronograma, há uma previsão de continuar nessa velocidade, né, de enchimento ao final de 2023, primeiro semestre de 2024. Então, esse é mais ou menos o cronograma onde interessa para a gente, vamos dizer assim, quando que a gente vai poder usufruir da barragem. Então, ficou aí para o primeiro semestre de 2024, finalzinho de 2023, claro que aí depende do cronograma das obras que estão em andamento. E lembrar que o DAE citou, que já temos um vencedor, já foi emitido a ordem de serviço, o sistema doutor regional, o SAR, o PCJ,
e vai estudar trazer água dessas duas barragens, da bacia do Jaguari para a bacia do Atibaia. Né? O comitê, o consórcio, já formalizaram a obrigação de participação nesse processo, possa construir juntos isso, né? Ou seja, aonde vai o tubo, como que é o arranjo institucional, quem opera depois, quanto custa, né? Uma coisa é eu implantar o sistema, uma coisa é operar o sistema depois. Então o SAR, provavelmente não sei se o Felipe também tem alguma atualização sobre o SAR, do ponto de vista de irão ocorrer consultas públicas, né, nas bacias, para que todos os usuários, principalmente da bacia da Atibaia, possam aí participar dessa discussão e construir juntos o SAR. Né? É fundamental que isso ocorra. Vai ocorrer provavelmente aí ao longo do segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem. Não sei se o Felipe tem alguma informação sobre o andamento do SAR. Bom, a ordem de serviço foi assinada no mês passado, né? São 18 meses as atividades e vão ocorrer aí, estão previstas ocorrer no mínimo 3 reuniões para ouvir a região e tudo mais. Ainda não tenho informações do formato de como será essas reuniões, mas vão ocorrer, né, essas consultas aí para buscar informações, né, ter o máximo do diagnóstico para poder fazer essa atualização. Neste momento, o pessoal da empresa está buscando as informações a nível interno, né, para poder já trazer elementos e aí sim buscar complementar esse diagnóstico com as informações, que as informações internas não deixam de ser informações da região, né, mas ouvindo aí a região na busca aí de mais informações, de entender o que está acontecendo em cada município, né, o que cada município vem fazendo ou tem de projetos e proposições a nível de abastecimento. Ok, obrigado aí, Felipe, pelas atualizações. Claro, Paulo, todos os municípios aí serão chamados a construir juntos o SAR. Lembrar que, acabei não falando nos informes, né, mas o comitê, o consórcio, a área, fez uma carta de pleito PCJ aos candidatos, ainda aos candidatos que estão eleitos, né, porque da eleição, seja o governo do Estado, principalmente também ao legislativo, seja federal ou estadual, trazendo essa questão brincadeira, a importância do Estado, que já garanta uma rúbrica no orçamento do ano que vem para a implantação do Estado, independente dos resultados das eleições, e também os investimentos nos planos de vacina. Né? Então, agora, inclusive, será feita uma nova carta de manifestação aos eleitos, né, do legislativo, e aguardamos da eleição nacional e estadual, para que a gente possa fazer uma transição sem insolação, para que essas ações continuem acontecendo e, se possíveis, novas ações que estão previstas no nosso plano de bacias. E o SAR, evidentemente, faz parte disso e é fundamental aí para garantir continuidade nas ações, independente aí dos resultados das eleições. Os candidatos estão cientes desses nossos desafios aqui da nossa região. Bom, tendo novidades sobre o SAR, Felipe, por gentileza, nos encaminhe e essa delegada, à disposição para também ser um dos palcos para poder discutir essa questão do sistema do plano. Obrigado. Bom, agora na sequência eu gostaria de convidar a sala de situação para o Rafael, que está conosco, o Carol também, para compartilhar conosco um pouco como foi o mês de setembro e o que a gente tem de olhar aí. Rafael, bom dia, muito bem-vindo, obrigado. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Hoje quem vai fazer a apresentação da sala de situação é a Caroline, que faz parte aqui do corpo técnico da sala de situação. Só vou compartilhar a apresentação e passo a palavra para ela. Enquanto você compartilha, Rafael, eu acabei no assunto barragem, não sei se o Paulutino também tem acompanhado muito de perto essa questão do SAR e das barragens. Não sei, Paulo, enquanto o pessoal da sala de situação compartilha lá, desculpe, acabei não te
cutucando aí para... Paulo também tem informações atualizadas. Por favor, Paulo. André, na verdade, o que nós temos é que essa NASA também ela tem grande interesse no estudo do SAR, e um dos capítulos do SAR é propor talvez uma captação dessa NASA no Jaguari, certo? Para dar uma folga no Atibaia. Mas a gente também nós estamos em compasso de espera. Então, por hora, eu não tenho muita novidade, não. Eu só tenho a externar aqui a nossa preocupação, que você já ressaltou aí, com os 4,72 no Atibaia. Tá? Nós tivemos uma reunião pela manhã, hoje cedo, aqui na Sanasa, e a gente está bem preocupado, tá certo? Tá? Com esse número aí. Mas do SAR não tenho grandes novidades, não. Vamos esperar a próxima reunião, certo? Ok, Paulo, obrigado. Na hora que a gente for discutir as vazões, seria importante aí você fazer esse relato da posição da Sanasa. Rafael, não estamos vendo a apresentação, tá? O que você perguntou? Pelo menos eu não estou. A apresentação está aparecendo? Para mim, não. Não? Não sei se os colegas... Para nós Pra também mim não. também não, Rafael. Caso queira que a gente coloque por aqui, só avisar. Tá? Eu vou compartilhar a tela inteira, porque eu acho que eu coloquei só uma janela, não funciona. Ele está com problema aqui no navegador para compartilhar. Quer que a gente apresente daqui? Por favor, Thiago. Ok, estou colocando. Já passo a palavra para a Carol. Um abraço. Olá, Carol, estamos vendo e te ouvindo. Por favor, fique à vontade. Bom dia, gente. Então, o Rafael já fez a apresentação, né? Eu sou engenheira aqui da certificação com ele. E hoje eu estarei realizando a apresentação, né? De como se passou o mês de setembro. Vamos lá, então. Iniciando com os dados pluviométricos, aqui nós temos um gráfico onde nós podemos observar qual foi o comportamento da chuva nas bacias PCJs no mês de setembro, né? Então, nós temos os postos da rede telemétrica do DAE. As barrinhas em azul, elas são a chuva acumulada, né, até o dia 30 de setembro. E essas bolinhas vermelhas, elas são a média de chuva da série histórica. Então, nós podemos observar que ao longo do mês, quase a maioria dos postos, né, ultrapassaram a média de chuva ou ficaram